Iniciada pelo pastor Jaime há alguns domingos atrás, e hoje nós estamos com a incumbência de compartilhar esse tema nesse texto de Mateus capítulo 10. Se você puder abrir a sua Bíblia lá, em Mateus capítulo 10, nós vamos ler alguns versículos. Mas eu só quero refrescar um pouco sua memória. A série que nós estamos aprendendo aqui, ela se intitula O Chamado. E na primeira vez que o pastor Jaime pregou, ele falou sobre o chamado, que o chamado não é para uma instituição, Deus não nos chamou para uma filosofia, Deus nos chamou para uma pessoa. E aí o tema abordado pelo pastor Jaime foi o chamado para Cristo. Em seguida, ele também falou sobre um solo que é sagrado aos olhos de Deus, que Deus também, além de nos chamar para Jesus, nos chamou a atenção para um outro terreno que é sagrado aos seus olhos, que é a família, o chamado para a família. Semana passada o pastor Gustavo compartilhou conosco sobre a visão divina, a visão de Deus sobre o nosso trabalho. Como é que Deus vê o fato de eu e você sermos profissionais, qual é o chamado de Deus para o nosso trabalho. E hoje nós vamos compartilhar sobre este tema, o chamado para o mundo. Não é uma missão tão difícil assim. É uma missão interna, uma missão que você pode estar dentro do mundo. O problema é que, quando a gente ouve falar de algumas pessoas que passam a seguir a Jesus, que atendem ao chamado de Jesus, geralmente a gente conhece três tipos de discípulos, né? Três tipos de crente. O primeiro é o crente Joe, de outro mundo. Ele não se mistura com ninguém, porque afinal, agora eu estou seguindo Jesus. Então eu não posso ir no cinema, eu não posso ir na praia, eu não posso isso, não posso aquilo. É o crente Joe. Um outro tipo de cristão, de seguidor, de crente que a gente conhece, é o crente Ferreira, não fede nem cheira. Ele segue a Jesus, mas fica na dele. Tá certo isso? Não sei. Você acha que está errado também? Não sei. Polite. Olha, se você pensa assim, que bom que você pensa assim. E você? Não, eu não penso nada. Muito polite, entende? Nem lá, nem cá. Ele fica em cima do muro. Esse é o segundo tipo. E o terceiro tipo é o crente Raimundo. Pé na igreja e pé no mundo. No domingo ele está na igreja, está lá cantando, né? Eu te busco, te procuro a Deus, está lá. Quando é aquela hora de orar, ele está chorando, aquela cara tão bonita, né? Se você vier aqui na frente e ver o Cristo, é bem assim. A cara assim, simples, né? Assim, cuidado. Mas quando está lá, sai da igreja. Como é que é essa questão de ser chamado para o mundo? Porque Jesus disse em João 17, orando por nós, diz assim: Pai, peço que não os tires do mundo. Foi Jesus que disse isso. João 17, 15. Mas os livre do mal. Nunca foi intenção de Jesus que quando eu e você atendemos ao chamado de Cristo, a gente fosse um crente Joe para o mundo, de ficar alienado à realidade do mundo. Nunca foi intenção de Cristo que eu e você fôssemos crentes Ferreiras. Não fede nem cheira, fica em cima do muro. Nunca foi interesse de Cristo que eu e você fôssemos crente Raimundo. Como é que então é esse envolvimento, essa associação entre eu, você, Cristo e o mundo? A vida que nós devemos realizar no mundo é a mesma vida de Cristo. Ele tinha capacidade, como diz Mateus, um capítulo anterior, capítulo 9, ele se assentava com o publicano, pecador, ele conversava com eles, ria com eles, mas não se associava ao que eles faziam. Mas estava lá. É aquele mesmo comportamento que Cristo tinha quando vieram para acusar uma mulher que foi pega em adultério, e era a chance que ele tinha de mostrar ser um santarrão. E aí Jesus manifesta assim: de fato ela pecou, mas também ainda há oportunidade para se arrepender. Ele colocava a sua posição, ele não ficava em cima do muro. Ele falava: isso está certo, isso está errado. Dava sempre oportunidade. É você poder estar dentro do sistema, uma missão você está no sistema, mas você não se perde em meio ao sistema e nem é corrompido pelo sistema
do mundo. Eu acho que, a partir de então, a gente pode entender um pouco o que Jesus vai falar aqui nesse capítulo 10 de Mateus, sobre qual é a nossa missão em relação ao mundo. O que ele gostaria que nós fizéssemos, ou qual deve ser o nosso comportamento em relação ao mundo. Vê se tem alguém aí perto de você sem a Bíblia, aí você que é gentil, por favor, compartilha com ele ou com ela, para que todos possamos acompanhar a leitura, ok? Eu não vou ler todos os versículos de 1 a 13, porque nós vamos hoje compartilhar a palavra de uma forma bem paulatina, com calma, bem devagar. Portanto, agora eu quero ler apenas o versículo 7 deste capítulo, porque depois nós vamos passear um pouco sobre esses 13 versículos. O versículo 7 diz assim, na minha tradução: indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Vou repetir. Indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Vamos orar. Amado Deus, nós queremos te louvar, porque o Senhor um dia nos chamou em Cristo, porque sabemos que esse é um grande privilégio. Nós, justamente nós, pessoas tão falhas, pecadoras, pessoas que não têm muitas vezes firmeza, muitas vezes falhamos, e ainda assim o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para estar aqui esta noite. Nós queremos agradecer a Ti por isso, mas hoje também nós queremos ouvir da Tua parte qual é o propósito desse Teu chamado. Porque o Senhor nos chamou, como é que devemos nos comportar amanhã, na segunda-feira? Como é que devemos nos comportar na escola, na universidade, no trabalho, dentro de casa, com os vizinhos? O que o Senhor deseja de nós? Qual é a missão que o Senhor preparou para nós como Teus seguidores, como Teus discípulos? Pai, fala conosco pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo ministre a Tua palavra aos nossos corações de uma forma poderosa. Pai, nós não vamos resistir àquilo que vem da Tua parte. Nós vamos aguardar no nosso coração e deixar que essa palavra frutifique para a glória do Teu nome. É no nome de Jesus que oramos. Amém, papai. Preciso muito que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque quero compartilhar algumas coisas tão profundas aqui nesse capítulo, não de uma forma exaustiva, mas importante para nós. Mantenha a sua Bíblia aberta, veja o versículo 1. Jesus está numa correria, o seu ministério era assim, ele não parava muito tempo não, ele corria direto. E aí de repente o versículo 1 do capítulo 10 começa dizendo assim, e chamando. Interessante que as traduções, todas elas em português, elas trazem esta palavra, chamando. Mas é muito mais feliz a tradução deste versículo no inglês, que diz assim, when he had called them to him. A ideia é que, de alguma forma, ele os chamou para si, porque este é o significado da palavrinha aqui no grego, proskaleo, chamado para si, chamado para ele. Jesus chamou os discípulos para si, confirmando a palavra que já ouvimos desde o começo dessa série que o pastor Jaime compartilhou para nós. Ou seja, nós como igreja temos uma direção no chamado. Qual é a nossa direção? Cristo. Nós estamos caminhando em direção a Cristo. Eu acho que é Jesus que está telefonando aqui, eu não sei. Se desligar meu celular. Estamos indo em direção a Cristo. Essa é a direção com que Ele nos chamou. Porque a palavra eclesia, igreja, tem esta ideia, né, de um chamado. Mas é interessante que a palavra de Deus, ela nos mostra aqui, que nós não fomos chamados apenas em direção a Cristo, fomos chamados para fora. Eclesia. Chamados para fora. É isso aí, irmão. Pastor de Deus. Quem é? Chamados, deve ser o pastor Jaime. Chamados para fora. Deus nos chamou para fora, mas também nos chamou para dentro, para cuidarmos aqui da nossa família. Esse também é o sentido da palavra eclesia, ajuntamento, assembleia. E aí eu me lembro muito bem de uma mãe corintiana. Ela tinha 2 filhos e foi chamar o Paulinho e o Manuel. E ela foi chamar e pediu para o Paulinho chamar o Manuel, que ia passar o jogo do Corinthians contra o Figueirense. E aí ela falou assim, Paulinho, vai chamar o Manuel para dentro. Aí ele falou, tá bom. Eu falei, Manuel, chamando para dentro o Manuel, né?
Mas Deus nos chamou para dentro para cuidarmos uns dos outros aqui, mas também nos chamou para fora. Esse é um dos propósitos do chamado de Deus. Mas o versículo continua, ele chamou quem? Os seus 12, o que está escrito na tua Bíblia? Discípulos. Jesus, ele não chama coisa, Jesus não chama máquinas, Jesus não chama robôs, Jesus chama gente. Gente que tem história, gente que tem falha, gente que tem virtudes, Jesus chamou gente. Mas não é qualquer tipo de gente. O texto diz que ele chamou aqueles que querem ser e se portar como discípulos. Gente que quer ser aprendiz. Gente que quer ser humilde para dizer, eu não sei e quero aprender. Gente que tem disposição para ser tratável. É todo o significado da palavra discípulo. Gente que sabe que ainda não está perfeito e pode ser moldado, tratado pela vida de outro que vai ajudá-lo. O problema é que quando eu sigo a Jesus, me parece que eu já deixo de ser discípulo, eu já sei de tudo. Porque afinal já tenho 10, 20 anos de vida cristã. Não tenho mais nada para aprender, não. Jesus chamou discípulos. E quer que eu e você permaneçamos discípulos. Estamos constantemente aprendendo com Ele o que Ele deseja de nós. Ele chama discípulos. E é interessante nesse trecho, dos versículos 2 ao 4, nós não vamos ler agora, mas ele chama os discípulos pelo nome. Cada um dos nomes dos discípulos está sendo escrito aqui. E quando ele os chama, voltando ao versículo 1, o versículo diz assim, deu-lhes poder. Algumas traduções trazem a palavra autoridade, não é? Talvez a sua tradução aí tenha a palavra autoridade. Porque a palavra poder e autoridade estão intrinsecamente ligadas, tanto no contexto bíblico, quanto no contexto extra-bíblico. A palavra poder e autoridade, elas são semelhantes, mas são diferentes. A palavra autoridade tem muito mais a ver com posicionamento. Foi uma autoridade delegada. Ele ocupa uma posição de autoridade. É algo que lhe foi lhe dado por direito, por privilégio, autoridade. A questão do poder é o exercício dessa autoridade. É a capacidade que eu tenho para exercer essa autoridade. É a habilidade que Deus me deu para exercer esta habilidade. O texto diz que Jesus deu a eles poder, deu-lhes autoridade. Porque logo, como nós já lemos no começo, o que Jesus vai fazer é dar-lhes uma missão. A missão para o mundo. Mas para exercer esta missão no mundo, ele precisa de uma capacitação. Ninguém pode entender que vai exercer bem o seu papel no mundo sem a capacitação de Deus para a vida dele. Interessante. Em todos os trechos no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, todo versículo, você pode procurar, em que Jesus vai falar sobre a missão dada à igreja, ou a missão dada aos discípulos, ele sempre menciona a capacitação que ele quer dar aos discípulos. E é interessante que essa capacitação que ele quer dar aos discípulos, ela não vem pelos anos de teologia que eles tiveram. Ah, você estudou teologia? Então você tem bastante poder e autoridade. Não. Não vem pelos anos de igreja, não. O poder e a autoridade não vem pela quantidade de livros cristãos ou não cristãos que você já leu, também não. O poder e a autoridade, segundo a palavra, o próprio texto aqui, versículo 20 do capítulo 10, e Atos 1,8 diz, recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito que há de vir. É pela presença do Espírito de Deus na igreja, é pela presença do Espírito de Deus em nossa vida que nós temos este poder e esta autoridade. Um dia, fui falar numa cidade perto de onde eu morava, chamada Martinópolis. Estava voltando para casa, era um seminário pela manhã, e aí acabamos de falar no seminário, estava voltando para casa, tive que pegar uma estrada, distava meio 2 horas e meia de casa.
E na volta passei por uma cidadezinha chamada Tupã. E lá na cidade de Tupã, eu estava andando, interessante, eu não ando rápido, quem me conhece sabe disso, não corro no carro. É sempre 60, sempre 40, coisa assim. Andando devagar, lá na frente eu avistei o guarda, a polícia rodoviária, né? Estava lá um homem. Aí comecei a pegar as orações que eu sabia contra a guarda, sabe aquelas orações que a gente aprende? E aí coloquei lá a música evangélica, estava ouvindo já no rádio e tal, de repente o guarda, lá de longe, já fazendo sinal assim para eu parar, né? O carro. Aí na hora eu fiquei pensando assim, meu Deus, mas eu não estou correndo mesmo. Esse homem está aqui parado. E eu olhei de longe, estava sem a sarjeta aqui, tarjeta, perdão. Sarjeta. A tarjeta sem o nome dele, o crachá, sem o nome dele. Não é possível. Isso não está acontecendo. Mas ele mandou eu parar. Eu falei, mas Deus, eu fiquei pensando, ele vai fazer uma cachorrada comigo. Estou desconfiado. É muito difícil acontecer no Brasil. De vez em quando acontece. E eu estava na hora do de vez em quando. E aí o guarda mandou. Eu fiquei pensando, mas que coisa, eu estou com um carrão desse. Um homenzinho ali. Magrinho, talvez mais magro que eu. Mandando eu parar. E eu aqui preocupado, querendo parar. Mas por quê? Eu tenho uma máquina na minha mão. Eu posso dar tchau para ele e continuar andando. Ele não tem como parar esse carro. Olha a potência do carro contra um homem franzino. A diferença é que aquele homem tinha autoridade. Aquele homem estava fardado, estava revestido de uma farda. E eu tinha que respeitar essa autoridade que ele tinha. E aí ele deu o sinal, falei, vou ter que parar. Parei, ele começou a conversar, foi vendo tudo, não achou nada, né? Procurou se o cadastro estava desamarrado, não achou, estava amarrado, sapato. Procurou tudo. Até que ele viu, olha, você não pagou o seu DPVAT. Rapaz, é verdade, eu não paguei, mas eu paguei tudo, o seguro do carro. Mas o DPVAT não. Puxa vida, eu vou ter que... o senhor está certo, tem que dar a multa. É verdade, eu vou dar a multa e vou segurar o teu carro. Não, mas o senhor não precisa. Precisa, eu vou fazer. Mas o senhor não pode. Posso. Eu tenho poder e tenho autoridade para isso, rapaz. Eu posso. Não, mas o senhor não vai fazer, não. Eu vou fazer sim. E aí, apreendeu o carro, tive que ligar para o meu cunhado que estava perto de casa lá, esperei não sei quantas horas, ele veio me buscar, e aí, graças a Deus, depois resolvemos o problema. E aí, eu era muito amigo do tenente-coronel da região, né? Conversei com ele, aí ele resolveu a situação lá, que na verdade o guarda estava querendo algumas coisas, mas correu tudo bem. Mas o fato é que ele tinha poder e tinha autoridade. Era uma pessoa franzina contra uma máquina, mas ele estava devidamente vestido. E ele sabia como, de alguma forma, apreender o meu veículo. Ele sabia. Isso é poder e autoridade. Esse poder e essa autoridade nos é dado pelo posicionamento. Por isso, quando Jesus os chamou, eles estavam próximos de Cristo e receberam esse poder, essa autoridade. À medida com que você está próximo de Cristo, está em Cristo, você tem esse poder e essa autoridade. Tiago 1 diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. À medida com que eu me aproximo desse Jesus, Ele então me reveste, Ele então me capacita para o exercício da minha missão. Mas interessante, o versículo 1 diz que deu poder e autoridade contra quem? Olha aí na tua Bíblia, foi contra quem? Os espíritos imundos. Por que Jesus não deu poder e autoridade para eles contra os saduceus? Ou contra os fariseus da época? Ou contra os romanos? Ou contra os soldados de Roma? Que eram pessoas que estavam de alguma forma dificultando o avanço da mensagem do Evangelho no mundo. Por que foi que deu sobre ou contra os espíritos imundos? Porque Jesus sabia que esse era o real inimigo. Não tinha outro. Não havia necessidade de se comportar como inimigo, abraçando a filosofia dos saduceus ou dos fariseus. Não tinha que se preocupar porque o inimigo não era a filosofia, o inimigo não eram as religiões, o inimigo real era espiritual. Por isso deu poder sobre os espíritos imundos. Porque Jesus sabe que é esta a visão que nós como igreja devemos ter.
Nós não devemos brigar contra batistas, contra pentecostais, contra presbiterianos, contra católicos, contra espíritas, contra muçulmanos, contra hinduístas. O nosso problema não é esse. O problema da humanidade não são estes aqui, seja batista, crente, o que for. O problema da humanidade, como Jesus disse aqui, é espiritual. E aí Paulo entende isso e escreve: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra quem? Principados e potestades do ar. Por isso Jesus lhes deu poder sobre os espíritos imundos, sobre todo mal, sobre toda enfermidade. Por quê? Sabe, meu amigo que está aqui hoje visitando? Nós não estamos aqui nessa igreja, cristãos brasileiros em Calgary, preocupado com a sua religião, o que você professa, o que você pensa, o que você aprendeu, o que você guarda no seu coração, na sua mente. Isso não é um problema para ninguém. O que nós não queremos é que de nenhuma forma o inimigo exerça problema ou algum tipo de influência dentro da tua casa. Nós somos plantados por Jesus aqui para ministrar paz na sua casa, em nome de Jesus. Por isso estamos aqui. Por isso a gente te convida, porque a gente quer orar por você, a gente quer abençoar a sua vida. A gente quer que você realmente tenha um encontro com Jesus, e Jesus vai dizer a você o que você deve fazer ou não deve fazer, porque Ele é que cuida de você, não tem outro. E aí, os versículos de 2 até 4 mencionam o nome dos discípulos, e o versículo 5, Jesus dá uma instrução nova para eles, versículo 5 até o versículo 6, dizendo: olha, vocês não devem ir para o caminho dos gentios, nem pelo caminho das gentes, mas vocês devem ir antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, porque a priori a missão da igreja era primeiro a Israel, porque Jesus era judeu, mas depois o próprio Cristo, quando morto e ressurreto, Ele alargou as fronteiras dessa missão, dizendo que a nossa missão é a todas as cidades, inclusive Samaria e até os confins da terra. E aí chega esse versículo, o versículo de número 7, que nós lemos, que o Senhor Jesus nos convida para a nossa missão. E a missão que Ele nos convida é essa: pregar o Evangelho. Olha o versículo 7. Indo pregar dizendo: é chegado o reino dos céus. Mas pastor, em nenhum momento aí está escrito a palavra Evangelho. Jesus disse para pregar o reino dos céus. Por que você está falando de pregar o Evangelho? A palavra Evangelho, a gente entende, ela tem vários significados, como por exemplo, boas novas, é verdade. Mas eu não sei se você já assistiu algum filme épico, quando está todo mundo numa praça central da cidade, e de repente chega um arauto do rei, e esse arauto vem trazendo lá uma folha, um rolo, e ele levanta o rolo e começa a dizer qual vai ser a nova taxa, como é que o novo rei quer que seja o comportamento das pessoas, qual é a exigência que ele faz, quais são as obrigações dos cidadãos, tudo aquilo. Ele vai e diz aquilo tudo e fixa aquela folha ou aquele rolo em lugar bem visível para todo mundo ver. No grego antigo, essa folha fixada, lida pelo arauto, chamava-se Evangelho. E esse Evangelho, esta folha, este rolo, ele era fabricado em pelo menos 3 circunstâncias. A primeira, quando nascia um rei. Quando um rei, um novo rei nascia, então ia lá um evangelho, o arauto lia e fixava. Ou, quando havia um novo governante, aquele país, aquele império foi dominado, e tem um outro império, um outro reinado, novamente eles escreviam um evangelho e anunciavam: agora o novo rei é fulano. Ou ainda, quando o rei da nação, ele ganhava alguma batalha, ou tinha alguma vitória, novamente escrevia o evangelho e fixava. Pregar o evangelho é pregar que nasceu um novo rei. Pregar o evangelho é pregar que agora este novo rei quer trazer até nós o seu reino. Porque a dificuldade da humanidade é essa, desde o Éden, como diz a palavra. Quem é que manda em casa? Quem é que manda na minha vida sou eu. Sempre a necessidade que nós como seres humanos tivemos é de que nós
é que ditamos as normas, nós é que estamos no centro do nosso coração, a gente é que decide o que vai e o que não vai fazer, a gente é o que decide o que é certo e o que é errado. Eu sou o rei, eu é que comando. E essa centralização no ego, na verdade, não nasceu no homem. Isaías 14 diz que ela nasceu no coração do inimigo, de Satanás. Eu subirei ao céu, eu sentarei sobre as estrelas, eu dominarei sobre o Altíssimo. Como ele não pôde fazer isso, porque só há um soberano e esse é Deus. A grande sina de Satanás foi convencer a mim e a você que a gente pode viver bem sem o reino dos céus, que a gente pode resolver nossos problemas de depressão, entende? Sem o reino dos céus, que a gente pode resolver os conflitos do nosso casamento, sem o reino dos céus, que a gente tem tarimba, a gente manja coisa, para livrar o filho da droga, sem o auxílio do reino dos céus. É essa a grande ferramenta que o inimigo usa na nossa mente, e a gente vai aprendendo isso, a gente vai crescendo com este reinado nosso. Lembra de Isaías? Isaías, ele viu um grande amigo morrer, o rei Uzias. Era amigo do rei Isaías. Isaías, quando via o trono, via lá o seu amigo sentado. Seu amigo morreu, o rei Uzias. E aí diz o texto de Isaías 6, que ele foi até o templo. Não sabemos porquê, se foi chorar ou o que aconteceu. Mas a visão que Deus lhe deu, ela tem uma mensagem ali. Quando ele viu um alto e sublime trono, e um assentado sobre aquele trono, que não era o rei Uzias. Era Deus mostrando para Isaías: Isaías, quem domina sobre esta nação, não é o rei Uzias nem ninguém, sou eu que cuido da história. Essa visão que Deus está passando para Isaías, é essa visão que Jesus quer passar para os discípulos, e quer que os discípulos passem para os demais. Deixe Deus reinar, deixa Jesus reinar sobre a sua casa, sobre a sua vida, deixa os céus estabelecer a vontade dele sobre o seu casamento. De nenhuma forma o que Jesus quis, ou Deus quis, foi suprimir a oportunidade ou privilégio de eu e você exercermos a nossa vontade, nunca foi. O que ele quer é me orientar, é te orientar no exercício da sua vontade. Porque humanamente falando, se há uma traição no casamento, o que a gente tem que fazer é gritar muito, é reclamar mesmo, e ir procurar o juiz e se divorciar. É isso que o reino dos homens ensina. Mas o reino dos céus diz que não. O reino dos céus diz: vocês são uma só carne, perdoe, busque a reconciliação, continue vivendo juntos. É diferente. O reino dos céus me ensina que mesmo eu estando com a razão, dentro de uma contenda, de uma situação difícil de resolver, eu vou até a pessoa, me reconcilio e peço perdão. Isso é o reino dos céus. Paulo, falando sobre o reino dos céus, Paulo resume dizendo o seguinte: o reino de Deus, que é o reino dos céus, não é comida e nem bebida. É o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando Deus reina em nós, o que Ele quer estabelecer é a sua justiça, porque Deus não se agrada de quando você é injustiçado. Quando o reino dos céus quer se estabelecer dentro da minha casa, Ele quer se estabelecer lá por quê? Porque Deus quer trazer paz. Não pense você que Deus está sentado no trono, verificando as tuas intrigas, os teus queixumes, sem se importar com isso. Deus se entristece com a sua dor. Deus quer levar paz dentro da sua casa. Não somente isso, Deus quer trazer não a felicidade efêmera que o mundo ou as coisas podem dar, Deus quer trazer alegria de verdade dentro da sua casa. Foi o que Ele fez aqui. Se você está com a tua Bíblia aberta, não precisa nem virar nenhuma página. Na página anterior aqui, no capítulo 9, Jesus tem um encontro com um pai. O nome dele é Jairo. E aí ele vê Jairo desesperado, e Jairo fala assim: Jesus, eu estou com um problema sério em casa. Qual é o seu problema? A minha filha está terrivelmente doente.
Durante a conversa, alguém chega até o diálogo e diz assim: olha, não incomode mais o mestre, tua filha está morta, já morreu. Jesus diz assim: não, fique desesperado, eu vou até sua casa e vou lhe dar saúde. E Jesus vai até a casa de Jairo, diz aqui versículos de 18 até o versículo 26 do capítulo 9, e leva paz dentro daquela casa. O reino dos céus, o reino de Deus está próximo. Gosto da tradução do inglês mais uma vez, porque no inglês, esse versículo 7 diz que o reino de Deus is at hand. A ideia é bem essa mesmo, está próximo, mas é como se estivesse ao seu alcance. O que Deus tem para a humanidade sempre esteve ao alcance. Nunca foi escondido. O desejo de Deus de abençoar a sua casa, nunca Ele escondeu. Deixou claro naquela cruz. Ele não teve vergonha de dizer isso, morreu seminu, com os braços abertos para dizer assim: eu desejo mudar a realidade da tua casa. Ele nunca deixou isso. Está ao meu alcance, está ao seu alcance. O reino de Deus está próximo. Certo, pastor, mas devemos pregar isso, que o reino de Deus está próximo, mas pregar para quem? Primeiramente para as pessoas. Olha o versículo 8 aqui: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Temos que pregar esse evangelho a qualquer pessoa. É aqui, ele menciona as pessoas, os enfermos, leprosos, mortos, ele fala um por um. Porque o desejo de Cristo é que nós preguemos esse evangelho às pessoas. Mas é muito interessante isso, é pregar o evangelho todo para o homem todo. Porque a gente tem a intenção, ou a tendência, de pregar parte do evangelho para parte do homem. Explico. Muitas vezes a gente enfatiza tanto a necessidade da salvação, de que o Espírito venha renascer em Cristo, de ser uma nova criatura, e da pessoa morar na eternidade, o que é verdade, mas é parte do evangelho. Porque o homem todo, além de ser espírito, ele é alma e corpo. E o evangelho é pregado para o homem todo. Sim, o interesse de Cristo é que entendamos que nós estamos aqui de passagem. A eternidade é nosso alvo. Vamos viver para sempre com Deus, é verdade. Mas Ele também trouxe o seu reino aqui. Por isso Ele diz: curem os enfermos, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios. Porque Jesus tem interesse em curar o seu corpo e a sua alma. Quando a gente está dentro da igreja e a alma ainda está ferida, presos na alma, presos pela falta de perdão, presos pela vergonha do que fez no passado, quanta coisa, preso. E a proposta de Jesus é trazer liberdade para a sua alma, liberdade para o seu corpo, liberdade para o seu espírito. Por isso, se é para pregar o evangelho, é para pregar o evangelho todo para o homem todo. Eu já contei aqui um testemunho, na verdade é um testemunho. Um dia estava compartilhando esse texto aqui com um amigo nosso, e a gente estava falando sobre, que coisa, né, rapaz? Jesus fala que a gente tem que ressuscitar os mortos, né? Como é que pode? Ele ressuscitou o Lázaro. Então, e ele deu poder para nós, poder e autoridade. Então a gente tem que exercer esse poder, essa autoridade. A gente conversando, compartilhando a palavra, lembrando de versículo e tal. De repente a gente passa na esquina. Quando passa na esquina lá em São Paulo, está tendo um velório. E a gente conversando, né, aquele silêncio, a gente continua, passa. Aí eu virei assim para o meu amigo: Kiner, o que foi, Alexandre? Rapaz, Deus está falando para voltar lá. Como assim? Cara, Deus está falando para a gente voltar lá, cara. Eu não sei. É sério? Sério. Então vamos. Voltamos lá para o ambiente do velório. E aí chegamos lá estava o caixão. E tinha pouquíssima gente. Talvez 3, no máximo 7 pessoas ali.
E aí logo fui identificar quem era da família, porque eu não conhecia o defunto. E aí chegamos, a família, tudo bom, olha meus pêsames e tal. Escuta, meu nome é Alexandre, esse aqui é o Kinner. E a gente estava passando, a gente se condoeu muito, nós somos cristãos e será que eu poderia compartilhar uma palavra com vocês aqui e orar pela família? Claro que pode, não, pera um pouquinho só, eu vou só chamar o povo. Aí o povo veio. O povo estava tudo lá dentro, sei aonde. E encheu aquela sala lá, tinha umas 70 pessoas, tudo apertadinho lá dentro. Falei, meu Deus, e agora? E agora o que a gente faz? Não, vamos lá. Falei, Deus me dá uma palavra, eu não gosto de fazer isso não, mas hoje vai ser loteria. João 11, ressurreição de Lázaro. Deus da glória. Aí eu mostrei para ele assim, o texto ali, cruz credo. Aí comecei a pregar o texto, João 11, ressurreição de Lázaro. Porque lá, meus queridos, estava lá Lázaro, já morto de 4 dias. E Jesus, ele chegou na hora certa, porque ele se importa com a família, e chegou até lá. E aí, fui falando do texto, mas eu vi coisa, o pessoal estava assim, comendo pelos olhos. E aí eu falei assim, mas é isso que pode acontecer, se de repente os teus sonhos morreram, Jesus ressuscita. Aí deu uma aliviada no texto. Amém, amém. Agora vamos pedir para o meu irmão Kinner, ele vai orar. Aí o Kinner começou a orar. Senhor nosso Deus, nós estávamos passando aqui, e o Senhor compartilhava, ele orando, né? No nosso coração, que o Senhor tem poder para ressuscitar o morto. Meu Deus, o que esse cara vai falar? Porque, Pai, nós acreditamos no seu poder, assim como o Senhor manifestou no passado, o Senhor manifesta hoje. Então, meu Deus, e eu fiquei com medo, esse rapaz, ele vai colocar. Então, para que este povo saiba que o Senhor é o Todo-Poderoso, eu pum nele. Abençoa esse povo em nome de Jesus, amém. Rapaz, até hoje ele é pastor. A gente conta isso com tristeza. Eu não sei o que Deus podia fazer lá. Ele podia recitar. O fato é que ele é soberano, ele faz o que quiser. A questão é o evangelho todo para o homem todo. Se ele vai ressuscitar ou não, aí é coisa de Deus. A minha parte, a sua é orar, é obedecer. Aí esse homem, o Kinner, foi falar lá numa cidadezinha em Congonhal. Eu posso falar o nome dele porque ele sabe disso, né, pastor? E aí, em Congonhal, acho que o Júlio deve conhecer, conhece lá também, né, Léo? Foi lá pregar em Congonhal, e aí pregando em Congonhal, começou a falar sobre esse texto, que Deus cura, que Deus aquilo, Ele é poderoso, não tem nada que Ele não possa fazer, e pregando, de repente agora vamos orar, uma pessoa levanta a mão, pastor, pois não, Deus cura mesmo? Cura. Então eu quero que ore por mim, mas por quê, irmã? Olha, eu estou com uma dor de cabeça já há uns 10 anos que não sai. Deus cura, né? Mas nós vamos orar, né? Vamos ver, né? Vamos ver o que Ele pode fazer. E aí eu assim. Aí ela veio na frente. E aí então, igreja, vamos orar. Aí ele começou a orar por ela, orando. E aquela oração, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, para dar tempo de encher de fé o coração dele, né? Falando. Agora, Pai, essa mulher está aqui. E ela disse, Senhor Deus, que crê que o Senhor cura. Então, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, que ela seja curada. Aí ele abriu só um olho assim para ver o que estava acontecendo. A igreja ficou em silêncio. A mulher, pastor, saiu. Pastor, a dor de cabeça saiu. O quê? Não acredito. Como não acredita? É o evangelho todo para o homem todo. Eu queria, a nossa parte é pregar o evangelho, a nossa parte é orar por enfermo, a nossa parte é orar por aquele que tem lepra, a nossa parte é orar por casamento, é fazer a nossa parte. O restante depende de Deus, não da gente. É parte de Deus. Há 3 terças passadas, o pastor Jaime compartilhou uma experiência que ele teve lá em Minas. Quando foram avisá-lo, pastor, fulano de tal, tem uma garota, a garota já foi desenganada pelos médicos, vai morrer. Vai morrer? O pastor Jaime falou, vai morrer. Então ele foi lá no hospital, lá na UTI, pediu permissão. O médico deixou, ele entrou lá e foi fazer oração para aquela garota, pequenininha, os pais chorando. Ele abraçou a garota.
pastor Jaime que conta isso. O pastor Gustavo sabe disso. Estava na região lá. Abraçou a garota. Orou por ela. Depois ele parou e disse assim para o pai: pai, ela não vai morrer não. O pai falou: como assim, pastor? Ela não vai morrer. Como, pastor? Ela não vai morrer. Pastor, o que você está falando? Você está doido? O médico já falou. Eu sei que o médico falou. Deus falou agora no meu coração: ela não vai morrer. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, essa menina não morreu. Foi curada em nome de Jesus. Um amigo meu chamado Jairo, amávamos muito a família do Jairo. E o Jairo se envolveu num acidente de moto. O irmão dele chegou na igreja chorando, desesperado: pastor, meu irmão vai morrer. O que aconteceu? Meu irmão bateu o carro, perdeu, está desfigurado, pastor. E a gente queria muito que você fosse lá orar. Aonde? Lá no hospital? Pastor, não se assuste. Ele já deu morte cerebral. A mãe chorando, o pai chorando, aquela situação toda. Fomos até o hospital com alguma liderança. E aí estávamos na porta do quarto. Antes de entrar, falei: Deus, eu não sei o que eu vou ver. Mas, pai, não deixa você ficar intimidado pelos meus olhos. Me ajuda a crer naquilo que o Senhor vai fazer. Entramos lá, o Jairo estava já com morte cerebral, coma induzido, todo desfigurado. E aí eu não sabia se ele me ouvia ou não. Eu falei: olha, Jairo, eu não sei se você está me ouvindo, mas olha, Jairo, eu vim aqui para ministrar vida para você, não vim aqui ministrar morte. Eu vim aqui dizer para você que Jesus te ama, que Ele quer estabelecer o reino na tua vida. Oramos pelo Jairo. E aí saímos de lá, aquela gritaria no hospital, porque os médicos já tinham contactado a família da necessidade de desocupar o leito. E ela tinha tão somente que assinar um documento para eles desligarem as máquinas. E assim o Jairo dá lugar. A mãe chorou, a mãe bateu o pé. Não tá bom, o seu filho vai morrer em 24 horas, o médico disse. Não tem problema, mas eu vou ficar aqui. Passou um dia, 24 horas ele não morreu. 2 dias, não morreu. No 4º dia ele saiu do UTI. Deus o levantou dos mortos. Esse poder e autoridade de Deus Ele deu à igreja. Efésios 1, logo no finalzinho vai dizer isso. Sabe por quê? Efésios 2:6 diz: nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar com Ele, Jesus, nos lugares celestiais. É assim que o império das trevas, é assim que a enfermidade olha para mim e para você, de baixo para cima. Porque a gente já está assentado com Cristo. Quem atendeu ao chamado de Cristo, quem é seu discípulo, entende que foi revestido por Deus e tem a sua tarefa de pregar as pessoas. E aí Jesus diz assim: olha, de graça recebestes, de graça dai. Olha aqui comigo o versículo 9 e 10. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem alforje, nem túnica, nem alparca, porque digno é o operário do seu alimento, digno é o trabalhador do seu salário. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, vocês no exercício da missão, não façam nada visando lucro, não façam nada querendo dinheiro das pessoas. A gente ora pelas pessoas, a gente fala do evangelho para as pessoas, porque amamos, não é por dinheiro, meu amigo. O nosso Deus é dono do ouro e da prata. É porque amamos, Ele nos amou primeiro, por isso amamos. E não só por isso, porque Jesus está ensinando aqui para os discípulos e para nós, que no exercício da missão, falando para as pessoas, não se preocupe com recursos. Não se intimidem pela falta de recursos. Ainda que para alimentar uma multidão você tenha apenas 2 peixinhos e 5 pães, não se intimide.
Ainda que você tenha que construir uma escola para um monte de criança na África e você só tem 1/5 do dinheiro, não se intimide, coloque nas mãos de Deus e Ele multiplica. Ele é o Deus da providência. Mas não deixe de exercer a sua missão, de pregar para as pessoas. Mas não somente para as pessoas, o texto continua, que ele também nos ensina que devemos pregar para a cidade. Olha aí o versículo 11: em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos ali, não os retireis de lá. Jesus sempre se importou com as cidades. Lucas 8, versículo 1, nós não vamos ler, mas diz o texto que ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Jesus não tinha preferência, ele não preferia este povo àquele povo, entende? Era de cidade em cidade. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito que há de vir, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ele ama as cidades. Lucas 19, por exemplo, versículo 41, diz que quando ele viu a cidade de Jerusalém lá do alto, ele chorou sobre a cidade, lamentou o estado da cidade. Nós estamos aqui porque Deus quer mudar a cidade de Calgary, e Ele quer começar a partir do meu vizinho e do seu vizinho. Por isso estamos aqui, porque Deus tem algo para a nossa cidade aqui. Deus quer mudar o índice alto de suicídio que tem nessa cidade. Ele vai usar quem? Seus discípulos, a mim e a você. A missão da igreja é essa, e não somente para a cidade, mas o texto diz para as famílias. Olha só, versículo 12 e 13: quando entrares em alguma casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne a vós a vossa paz. Porque Jesus se importa com famílias. Jesus se agrada de ver o marido e a mulher num bom relacionamento. Primeiro milagre que Jesus fez na terra foi dentro de um contexto de casamento, uma festa de casamento, transformando a água em vinho, trazendo alegria de novo para o casamento. Se o seu casamento hoje está perdendo, está virando uma rotina, Jesus se interessa em trazer vida, alegria no teu casamento. Ele se importa com famílias. Ele parou aqui, o capítulo 9, você viu, para atender a necessidade da família de Jairo. Parou para atender a necessidade de uma mulher de fluxo de sangue, no capítulo 9. Parou para atender a necessidade de 2 cegos e um mudo, porque Jesus se importa com família. A minha família, com a sua família. Essa é a missão, é o chamado de Deus para a igreja em relação ao mundo. Eu quero encerrar dizendo algumas coisas em relação às nossas famílias e à cidade, não só de Calgary, mas a maioria das cidades norte-americanas. Essa pesquisa que eu vou comentar agora tem a fonte, eu procurei em 3 fontes. A primeira é as estatísticas oficiais do Canadá, do governo do Canadá. A segunda fonte foi Focus on the Family. E a terceira fonte, Covenant Eyes. O mal do século é a depressão, diz a pesquisa. A depressão é a principal causa de suicídio. A cada 40 segundos, alguém comete suicídio no mundo. A cada 40 segundos. A pesquisa diz que hoje mais pessoas se matam do que são mortas. Mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Somente o reino de Deus pode mudar esse quadro. A pesquisa ainda continua. Quando eu estava procurando essa pesquisa, um site muito bom, você deve pesquisar um pouco mais. Covenant Eyes. Diz assim, na época que eu fiz, 883.180.560 pesquisas na internet desde 2014 são só sobre pornografia. É interessante quando você acessa esse site, ele não para, porque é uma contagem
Não para. E quando eu estava fazendo a mensagem, era esta cifra: 883 milhões de acessos na internet só sobre pornografia. 1 em cada 5 pesquisas nos celulares ou outros devices, como por exemplo um iPad, 1 em cada 5 é sobre pornografia. O índice mundial de divórcio é 50%. A metade dos casamentos estão fadadas ao divórcio. É mundial. E 68% desses divórcios, a causa principal, pornografia. Eu não quis ainda me aprofundar na pesquisa, porque infelizmente esta cifra já entrou dentro das igrejas. É gente que foi chamado para seguir a Cristo, é gente que foi chamado para ser cristão, gente que foi chamado para ser discípulo, gente que tem uma missão, a missão de pregar o evangelho, que está na rede da pornografia. Não entenda isso como acusação, entenda isso como realidade, que você pode sair disso. Seja você que me ouve aqui nesse santuário, ou quem nos assiste pela internet, você pode sair disso. Deixa Deus reinar no seu coração, deixa Deus reinar no teu casamento, deixa Deus livrar você, fazer uma aliança com os seus olhos e livrar você do domínio da pornografia. Porque alguns casamentos estão fadados ao fracasso por causa disso. O reino de Deus está ao alcance. De quem é essa missão? Ah, pastor, essa missão é da igreja. Não foi o que a gente aprendeu? Que a missão da igreja é pregar o evangelho? Sim, é que igreja é muita gente. Versículos 2 e 4, até 4, Jesus menciona o nome dos discípulos. A missão não é da igreja. A missão era de Filipe, Bartolomeu, Simão, Pedro, André, Tiago, Zebedeu, João, Léo, Betânia, pastor Gustavo, Christian, Nath, André. A missão é minha e é sua. Não é da igreja. Não é do pastor Jaime, que está lá na Guiné Equatorial. É minha e sua. É para mim, é para ti, pelo nome que Jesus chamou e capacitou para o exercício da missão no mundo. De pregar o evangelho para as pessoas, para as cidades e para a família. A questão, olha só que interessante, no versículo 1 eles são chamados de discípulos, mas no versículo 2 são chamados de, olha aí, de que eles são chamados no versículo 2? Apóstolos. Houve um tempo para aprender, houve um tempo para de fato se revestir de conhecimento, do poder, da autoridade que Jesus dá, e agora eles são enviados. Porque o sentido da palavra apóstolo é essa, foram enviados. Tanto que se você olhar comigo o versículo 5, Jesus enviou os 12, o verbo aí enviou é exatamente esse, apostelo, ele apostelou os 12, enviou-os. De forma que eu quero compartilhar com o pastor Jaime, vamos mudar o nome dessa igreja, vamos chamar a igreja de Comunidade dos Apóstolos, porque fomos todos enviados por Jesus. De certo sentido é verdade, ao sair daqui, somos os seus apóstolos, os seus missionários. Você foi enviado com uma missão. Agora a grande questão, meu irmão, primeiramente é você. Você realmente está vivendo hoje o reino de Deus dentro do seu coração. Meu irmão, não estou falando para quem ainda não teve um encontro com Jesus, mas para você, meu irmão, é o reino de Deus que está no seu coração. É o reino de Deus que está dentro do seu lar, no seu casamento. É o reino de Deus. Pastor, não é o reino de Deus, mas eu quero o reino de Deus. Eu estou buscando, é isso mesmo. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas serão acrescentadas, mas temos que buscar. Senhor, reina na minha casa, reina no meu lar, reina no meu casamento, reina no meu filho, reina no meu pai, reina dentro de nós. Temos que buscar. E você, meu amigo, você alguma vez de fato entendeu essa bênção que é deixar Deus reinar dentro da sua casa? Pastor, é claro,
Eu sempre quis, e o que eu mais quero é Deus reinando na minha casa. Pois é, foi o próprio Deus que estabeleceu como isso acontece. Não acontece porque você vem na igreja. Não é só vir na igreja, automaticamente o reino de Deus está em mim. Não é. Folheando o texto, Mateus capítulo 10, olha o que diz o versículo 32 e 33. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus está dizendo. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. O reino de Deus é quando você confessa com seus lábios, que você confessa Jesus é o seu Senhor diante dos homens. Porque foi isso que Jesus fez lá naquela cruz. Ele não se envergonhou em dizer assim que ama o mundo, que está interessado em transformar a história das pessoas no mundo. Da mesma forma que ele não se envergonhou de mim e de você, é aquilo que ele estabeleceu para nós recebermos o reino de Deus, confessando Jesus diante das pessoas. Eu quero orar. E nessa oração que eu vou fazer, eu vou orar exatamente isso. Como se você desejasse de fato o reino de Deus na sua vida, como você quisesse receber Jesus como seu Senhor pessoal, e Ele tivesse liberdade para agir dentro da sua casa, por meio dessa oração. Eu vou fazer essa oração, se você deseja também isso. Você que nunca fez essa oração, faça essa oração comigo. Vamos abaixar todos a cabeça e vamos orar. Se você que ainda não entregou a vida para Jesus e quer hoje entregar a vida para Jesus e receber o reino de Deus na sua vida, repita essa oração que eu vou fazer e diga assim: Senhor Deus, eu quero lhe agradecer, porque o Senhor me ama como eu sou. O Senhor sabe das minhas dificuldades e sabe também dos meus acertos. O Senhor conhece a minha história. E ainda assim, o Senhor quer cuidar da minha vida, cuidar da minha família, cuidar do meu coração, cuidar do meu corpo, cuidar do meu espírito. Eu entendi. E eu quero hoje que o Senhor venha reinar em mim, reinar nas minhas trevas, reinar sobre os meus queixumes, sobre as minhas angústias. Mesmo pecador como sou, eu quero receber Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como ela é feita no céu, ela se faça na minha vida. A ti entrego a minha vida hoje, em nome de Jesus, amém. Alguém assim hoje que fez essa oração pela primeira vez, que pela primeira vez deu a Jesus essa liberdade para reinar na sua casa, através dessa oração? Alguém que fez essa oração hoje pela primeira vez, só me dá um sinal com a mão se você fez essa oração pela primeira vez. Amém. Estou vendo várias mãos erguidas. Amém. Deus abençoe a sua vida. Há mais alguém assim? Amados, assim, algumas pessoas hoje confessaram Jesus como seu Senhor e desejaram o reino de Deus no seu coração. Sabe o que a Bíblia diz? Que lá no céu, exatamente agora, há uma festa. Porque o desejo de Deus é entrar em cada casa. Ele não é intruso, ele só entra se é convidado. E hoje aqui pelo menos 3 pessoas convidaram Jesus para entrar lá em casa, para entrar dentro do seu coração. E isso nos alegra como alegra o coração do Pai. E por causa dessa alegria, sabe como é que é brasileiro? O brasileiro não consegue ficar... Toda alegria acaba em churrasco ou em abraço, alguma coisa assim. E nós precisamos muito te abraçar, não é? Então, se você puder e quiser, queria que alguém da igreja viesse aqui à frente, mas também, vocês que levantaram a mão, vem aqui à frente, vamos ficar todos de pé, porque eu quero abraçar essas pessoas aqui, se vocês puderem vir aqui à frente.
Alguém da igreja, por favor, mulheres. Você que levantou a mão e quiser vir aqui, pode vir. Não tem vergonha, não. Preciso de senhoras também aqui, por favor. E mulheres da igreja, please. Fast as you can. Amém. Há mais alguém assim que quer entregar a vida para Jesus? Pode vir aqui à frente, nós vamos abraçar-te e orar por você. Bom, se não há, nós vamos orar por elas, não é? Pedir para que Deus de fato confirme a obra dele no coração de cada uma delas. Se você puder, levante uma de suas mãos e ore comigo sobre a vida delas. Vamos orar? Diga assim: Pai amado, nós queremos agradecer pela obra que o Senhor fez aqui esta noite. Sabemos que a tua palavra declara, Senhor Deus, que hoje no céu o Senhor está fazendo uma festa por um pecador que se arrepende. Pai, como igreja, nós oramos pela vida delas e pedimos de fato que o Senhor cumpra a tua palavra que diz que neste momento elas são seladas pelo Espírito de Deus. Pai, que os seus pecados sejam perdoados pela cruz do Calvário e que de fato elas possam pertencer ao corpo de Cristo, esta família de Deus. Nós te louvamos, Senhor, e nós nos comprometemos contigo de cuidar da vida delas, de abençoar a vida delas e as famílias delas. Por isso nós oramos, clamando e agradecendo ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, e amém. Se você puder vir aqui à frente e abraçá-las, por favor, fique à vontade. Enquanto isso, a Viviane, pode vir aqui, por favor, dê um abraço a elas aqui. Vivian e Viviane, vamos louvar o Senhor. Se você puder, não esqueça, pequeno grupo, pegue o nome, visite, vai lá onde ela está, tá certo? Podem sentar, viu, queridos? Quero agradecer a presença daqueles que nos visitaram hoje. Já mencionei aqui a Celso e a Cláudia, que já não são mais visitas, mas estão aí, né? Simone, do Roger, muito bem-vinda, viu? Glória a Deus pela sua vida. Há mais alguém que nos visita hoje pela primeira ou segunda vez? Só dá um sinalzinho aqui para a gente saber. Olha lá quanta gente. Gente ali atrás, Cláudio e Celso. Dá um abraço ali naquele, lá atrás, ó. Ali, ó. Vocês podem dar sinal de novo aqui? Ali. Olha lá, Celso, joia. Aqui na frente, ó, Christian. Aqui, ó. Dá um abraço nele ali. Faz favor, Júlio. São muito bem-vindos, viu? Em nome de Jesus. Amém. Nós já estamos encerrando o culto. Nós vamos ouvir essa ministração das irmãs. Depois que elas ministrarem esta canção, nós já estamos encerrados. Nós vamos ter o nosso período de comunhão lá embaixo, na nossa cantina missionária. Mais uma vez, reiterando a palavra do pastor Gustavo, agradecemos por todos que participaram ontem do jantar beneficente, que foi um sucesso, foi uma bênção. Orem pelo regresso do pastor Jaime, que está de volta. E não esqueçam de abraçar o Léo e a Betânia, que é o último domingo deles aqui, tá? Não esqueçam de levá-los lá embaixo, paga a cantina missionária para eles. E abraço, Léo e Betânia. Tá certo? Vamos orar mesmo sentado como estamos? Vamos orar mais uma vez. Pai amado, muito obrigado pela tua obra aqui. Pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares assim que terminar este culto. E dar-nos uma semana abençoada na tua presença. Pai querido, pedimos a tua graça sobre nós, este povo de Deus que se reúne aqui. E sobre todo o teu povo na face da terra. Desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Essa música aqui só confirma tudo que Deus tem falado com a gente hoje à noite. E realmente Jesus veio para dar vida no mundo. E que somente nele há esperança. O segredo de viver uma vida alegre é só com Jesus. Amém?
após dia, pensando em desistir. Renove sua esperança e não tenha medo. Em Jesus Cristo, em Jesus Cristo está o segredo. Em Jesus Cristo está o segredo. Yeah. Oh, oh, oh. Sim, gigantes podem aparecer, mas a vitória já está com você. E se Cristo à sua frente está, nenhum mal poderá te alcançar. Se na batalha lágrimas derramar, não desista, Cristo ao seu lado está. Tenha fé e coragem, disse o Senhor. Ele nunca deixa de ouvir seu clamor. Nunca deixa de ouvir seu clamor. Sim, certo está o seu coração e problemas parecem não ter solução. Tudo é possível ao que crê, porque Deus faz o impossível por você. O impossível por você. Oh, oh, oh. Se gigantes podem aparecer, mas a vitória já está com você. E se Cristo à sua frente está, nenhum mal poderá te alcançar. Se na batalha lágrimas derramar, não desista, Cristo ao seu lado está. Tenha fé e coragem, disse o Senhor. Ele nunca deixa de ouvir seu clamor. Nunca deixa de ouvir seu clamor. Jesus veio pra dar vida, vida em abundância. Entregue-se agora a Ele, somente nele há esperança. Jesus veio pra dar vida, vida em abundância. Entregue-se agora a Ele, somente nele há esperança. Jesus veio pra dar vida, vida em abundância. Entregue-se agora a Ele, somente nele há esperança. Somente nele há esperança. Oh, oh, oh. Sim, gigantes podem aparecer, mas a vitória já está com você. E se Cristo à sua frente está, nenhum mal poderá te alcançar. Na batalha lágrimas derramar, não resista, Cristo ao seu lado está. Tenha fé e coragem, disse o Senhor. Ele nunca deixa de ouvir seu clamor. Nunca deixa de ouvir seu clamor. Oh, yeah. Jesus veio pra dar vida, vida em abundância. Entregue-se agora a Ele, somente nele há esperança. Somente nele há esperança. Amém. Abençoe grandemente, tá? Em nome de Jesus, não esqueça da cantina missionária, dos nossos visitantes e do Lar da Betânia. Deus abençoe.